Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, nossos irmãos, amigos, interessados, aqueles que gostam e amam de aprender e estudar a Palavra de Deus. Nós estamos estudando as lições do movimento adventista dos naturistas do sétimo dia. As lições desse semestre, a vida do cristão. E hoje nós iremos estudar a lição de número 10, que vem sobre o título O Desenvolvimento Físico. Que através do Espírito Santo nós possamos alcançar o entendimento sobre esse tema. Que o Espírito Santo possa nos ajudar em cada lição que nós estudamos. Que você possa compartilhar as nossas lições através das nossas páginas no Facebook, no YouTube, que possa levar essa mensagem, esses ensinos maravilhosos que Deus tem nos mandado. Nós iremos iniciar então essa lição, o desenvolvimento físico. O verso áureo dessa lição, registrado aqui em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 29, assim nos ensina: que a glória do jovem é a força, e a beleza dos velhos são as cães. Ou seja, aqui nós temos o vigor físico, do jovem, juntamente com a experiência valiosa dos de mais idade. Então essas duas somadas juntos podem fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho para Cristo. A primeira questão nos diz: que capacidades bem desenvolvidas formam um caráter equilibrado? Nós temos aqui uma referência em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique, em tudo, e todo o vosso espírito e vossa alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo aqui nos ensina, nos aconselha que nós tenhamos uma santificação em tudo, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então não é só uma parte que nós temos que desenvolver, tem que ser o conjunto, espiritual, mental e físico, juntamente. Os textos inspirados, aqui nós temos em Quarto Testemunho para a Igreja, na página 97, e também na página 198, que assim nos diz: as aptidões físicas, mentais e espirituais devem ser desenvolvidas de modo a formar um caráter adequadamente equilibrado. As crianças devem ser observadas, cuidadas e disciplinadas para que se tenha êxito em alcançar esse objetivo. Então, nós temos que estar cuidando de modo para formar o nosso caráter das aptidões físicas, mentais e espirituais, principalmente nas crianças. A cada passo, a cada dia, termos
não temos o nosso corpo inapto, né? Mas sim com atividades físicas moderadas, né? A nossa parte espiritual também, né? A parte mental treinada, né? Fazemos nosso sangue circular para que possamos alcançar esse êxito. Né? Não é só uma parte, focar só num, não, mas ter um equilíbrio nas três partes. Também registrado no livro Educação, na página 123 e 195, nós temos a lei de Deus, que é a força tanto para o espírito e a alma como para o corpo. Se adquire por meio do esforço. É o exercício que desenvolve. De acordo com essa lei, Deus proveu em sua palavra os meios para o desenvolvimento mental e espiritual. Desde que o espírito e a alma se encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como espiritual depende em grande parte da força e atividade física. E quer que promova a saúde física, promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e de um caráter bem equilibrado. Então, as leis da saúde, elas ajudam no equilíbrio mental e espiritual. Atividades físicas, né, ajudam no nosso desenvolvimento, né, e também das nossas crianças, dos nossos jovens, devem ser ensinados, né? A segunda pergunta diz que regra os pais não devem quebrar? Nós temos em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 2, diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. E vamos ler em Orientação da Criança, na página 204. Nunca devem os pais ter pressa em fazer as crianças saírem da infância. Sejam as lições que lhes são dadas de tal caráter que lhes inspirem o coração, com propósitos nobres, mas sejam crianças e cresçam com aquela simples confiança, candura e veracidade que as prepara para entrar no reino do céu. Orientação da Criança na página 204. Um conselho maravilhoso, texto inspirado, que nós não devemos o quê? Ter pressa na preparação da criança. A criança deve ter seu desenvolvimento gradual, né, tanto na parte física, mental, espiritual, né, tudo ao seu tempo. Deus pode realizar obra maravilhosa se nós acatarmos os conselhos, né, de tudo que é escrito, né, tudo que foi inspirado e escrito. Então, que possamos estar sim, seguindo esses conselhos. Na pergunta de número 3, qual o melhor exercício para o desenvolvimento físico? Nós temos registrado em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 3 e versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui o versículo de Gênesis, né? Dizendo ali o trabalho no campo, né? E registrado também no 6º Testemunho para a Igreja, na página 180, o exercício que ensina a mão a ser útil
e prepara o cérebro do jovem para fazer a sua parte nos encargos da vida, da força física e o desenvolvimento de todas as faculdades, todos devem se encontrar alguma coisa para fazer, que lhes seja benéfica, e a si mesmo é útil aos outros. Deus indicou o trabalho como uma bênção, e unicamente o diligente obreiro encontra a verdadeira satisfação e alegria da vida. Então, o nosso trabalho, né? E aqui registrando na Sagrada Escritura o trabalho no campo, né? Você ali trabalhando no cultivo, né? Você consegue receber uma bênção. Não que os outros trabalhos não sejam, né? Mas para ter assim, um desenvolvimento físico, sim, no trabalho, né? No campo, né? A vida no campo. Isso é provado através da Sagrada Escritura, através dos escritos, né? E também através do mundo, né? Concorda que a vida no campo, o trabalho, né? O que os olhos ali estão vendo, né? Contemplando as coisas que Deus fez, além de trazer o vigor físico, traz o mental e o espiritual. Então, nós temos que ter isso, né? Está aqui, né? Que o exercício que a mão ensina a mão a ser útil e prepara o cérebro do jovem para fazer sua parte nos encargos da vida, da força física e desenvolvimento às faculdades. Maravilhoso conselho, né? Ensinamento que nós temos. A quarta, por que é necessário o exercício ao ar livre? Provérbios 20 e versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Então nós temos o versículo, né, que nós lemos na nossa introdução, né, aqui lendo na minha Bíblia, né, traz uma outra palavra, né, no verso áureo diz que é a glória do jovem, mas a mesma leva o mesmo sentido, né? E nós temos também o texto inspirado que vem nos ensinando, né? Em segundo Testemunho para a Igreja, na página 533. Aqueles que se deixam de fazer o uso dos seus membros cada dia perceberão o enfraquecimento ao procurarem exercitar-se. As veias, os músculos não estão em condições de desempenhar o seu trabalho e conservar todo o organismo em atividade sadia, cada órgão do corpo fazendo a sua parte. Os membros serão fortalecidos pelo uso. O exercício moderado, cada dia, comunicará energia aos músculos, os quais, sem exercício, se tornam flácidos e debilitados. Por meio do exercício ativo ao ar livre, todos os dias, o fígado, os rins e os pulmões também serão fortalecidos para desempenharem sua obra. Então, por isso que é importante um exercício, né, não numa sala apertada, né, mas sim livre, né, uma caminhada, né, moderada. Nós temos que ter esse hábito para fazer o quê? O nosso sangue circular, os nossos músculos exercitarem. Então aquelas pessoas que principalmente trabalham em escritórios, né, eles devem, né, retirar uma parte do seu tempo diário, de manhã ou no final do dia, né, para estar se exercitando. Nós sabemos que neste mundo que nós vivemos, nessa correria, né, mas nós temos que ter isso, uma separação, um controle, né, do nosso tempo. Para quê? Para que buscar saúde.
Porque se nós ficarmos inaptos, né, os nossos músculos, os nossos órgãos, eles vão se enfraquecendo, né, vão se envelhecendo. Então nós precisamos estar estimulando isso, né, para que possamos ter uma vida, uma saúde melhor, né? E através disso é onde entra o espiritual, né, e o mental também. Ajuda, né, a atividade física vai nos ajudar no nosso trabalho, no nosso cotidiano, né? Nós vamos para fazer a quinta questão. Por que é perigoso só trabalhar com a mente e não exercitar o corpo? Eclesiastes, no capítulo 8 e o versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio dir-se-á o tempo e o modo. Um versículo de muita importância, né? Que vem aqui nos ensinando, né, que quem guardar o mandamento, a lei física, né? A lei moral, né, não permitirá nenhum mal, e saberá a distinção de tempo, né, e o modo. E escrito em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 83, nós temos assim escrito: para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade e bem desenvolvidos músculos e cérebros, convém que estejam muito ao ar livre e tenham bem regulada a ocupação de recreação. As crianças e os jovens mantidos nas escolas e presos, não livres, não podem possuir uma constituição física. O exercício do cérebro no estudo são correspondentes ao exercício físico. Tem a tendência de atrair o sangue à cabeça, ficando desequilibrada a circulação sanguínea através do organismo. O caráter fica com demasiado sangue e os membros com bem pouco. O cérebro fica com e os membros bem pouco. Deve haver regras que limitem os estudos das crianças e jovens a certas horas, sendo depois uma porção de tempo dedicada ao trabalho físico e aos seus hábitos de comer, de vestir e dormir. Estiver em harmonia com as leis físicas, poderão educar-se sem sacrificar a saúde física e mental. Então está aqui um conselho, né? Principalmente as crianças, não devem ser mantidas em locais, né, fechados, né? Presos, sem atividades físicas. O quão bom seria, né, se as nossas escolas aí, escolas no mundo, né, tivessem um pedaço de terra, um campo, né? Bom seria se as escolas fossem no campo, né, e as crianças pudessem ter atividades ali ligadas, né, ao cultivo da terra, que iriam exercitar os seus músculos, né, iriam aprender ali da natureza, do que Deus criou. Então aqui um conselho, né, para que essas crianças não sejam mantidas em salas fechadas, né, mas sim que elas tenham tempo, né, de se exercitar, né, estar em harmonias com as leis físicas. A sexta questão: qual é a recompensa para quem fez a sua porção do trabalho? Eclesiastes 5, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, nós trabalhamos nossa luta diária, né? Temos aquele cansaço físico, né, maravilhoso, e podemos assim repousar, né? Ter um descanso, né? Mas diz aqui o versículo, né,
que a fartura do rico não deixa dormir. É aquele que busca a ganância, né? Ter algo a mais, né, do que necessita, e aí acaba com a sua parte física não se exercitando, o estresse, preocupações, e o sono o foge, né? Só o prejudica fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E também escrito em Orientação da Criança, na página 341, podem estar cansados, mas quão doce é o seu descanso depois de uma apropriada porção de trabalho. O sono, o doce restaurador da natureza, revigora o corpo cansado e o prepara para os deveres do dia imediato. Então, aqui o que o sono pode fazer, por isso que nós devemos ter um sono, né? Principalmente não irmos muito tarde, né, para nossa leito, né, para o nosso quarto, mas sim nas primeiras horas da noite ali, né? Isso é provado através de estudos, né, que devemos ter sim as horas de sono e que elas não ultrapassem, por exemplo, às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Isso prejudica, né? Nós temos exemplos dos animais, né? As horas que eles se recolhem, né? Então, a natureza ensina, né? Então, dormir cedo e acordar cedo, né? Para que possamos ter, né, um sono, né, um doce restaurador da natureza. Maravilhoso. Com as nossas perguntas aqui, a pergunta de número 7. Por que, afinal, Deus designou o trabalho ao ser humano? Então, Gênesis, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pisson, e este é o primeiro que rodeia toda a terra, onde há ouro, e o ouro dessa terra é boa. E ali também bídelio e a pedra sardônica. E o nome do segundo é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro é Eikdel, esse que vai para a banda do Oriente, da Síria, e o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. Então nós temos aqui registrado na Sagrada Escritura que na criação, né, o homem, quando não havia pecado, Deus o colocou em atividades físicas para guardar e lavrar, né, o jardim do Éden. Então, desde lá do início, né, era o objetivo, né, de Deus que o homem não ficasse inapto, sem fazer nada, né? E nós temos registrado também em Orientação da Criança um texto, na página 345, diz que o Senhor criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim e guardá-lo para o Senhor. Era para a sua felicidade ter alguma ocupação, senão o Senhor não lhes teria designado o seu trabalho. Quando em conselho com o Pai, antes que o mundo existisse, foi resolvido que o Senhor plantasse um jardim no Éden, para Adão e para Eva, e lhes desse a tarefa de cuidar das árvores frutíferas e cultivar e arranjar a vegetação. O trabalho útil
deveria ser salvaguarda e devia perpetuar por todas as gerações, até o fim da história terrestre. Então aí registrado, né, que antes da criação, né, já era objetivo de Deus, né, que o homem tivesse um trabalho, algo maravilhoso para se fazer. Na pergunta de número 8, como foi a vida de Jesus quanto ao trabalho? Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 39 a 40. Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para sua cidade Nazaré. E o menino crescia e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Aqui registrando. E em Fundamentos da Educação Cristã, na página 417 e 418, diz que em sua vida na Terra, Cristo era um exemplo a toda a família humana, havendo sido obediente e prestativo no lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhou com as próprias mãos na pequena oficina de Nazaré. Vivera no meio das glórias do céu, mas revestiu sua divindade com a humanidade, para que pudesse comunicar-se com os homens e alcançar os corações através da avenida comum da simpatia. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e trabalhou pela restauração da alma humana, adaptando-se a si mesmo e à situação em que se encontrou a humanidade. A Bíblia diz de Jesus: e o menino crescia e se fortalecia, em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O versículo que nós lemos em Lucas. Ao trabalhar na infância e na juventude, a mente e o corpo se desenvolviam, e ele não usou suas faculdades físicas descuidadamente, mas exercitou-se de molde a mantê-las sadias, a fim de poder fazer o melhor trabalho em cada setor. Não desejava ser falho, nem mesmo no manuseio das ferramentas. Foi tão perfeito como operário quanto era no caráter. Por preceito e exemplo, Cristo dignificou o trabalho útil. Então está aqui, né, como foi a infância, né, a juventude de Cristo, né, foi dado ao trabalho, né, sendo exemplo naquilo que fazia, né, glorificando ao Pai, né, sendo exemplo aos homens, aqui na sua simpatia, né, no seu trabalho, edificando, né, o trabalho útil, né, através do seu exemplo, não só através de palavras. É isso que nós precisamos ser exemplos, né, ensinarmos, falarmos, mas também agirmos conforme a palavra de Deus. Então temos o exemplo áureo aqui de Cristo. A pergunta de número 9. Como a grande classe de pessoas consideram o trabalho? Provérbios 28, 22, versículo 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. E orientação da criança na página 347, diz assim, que é um erro comum da parte de grande classe de pessoas considerar o trabalho como degradante. Daí, os rapazes ficam muito ansiosos de se educar para professores, escriturários, comerciantes, advogados e ocupar qualquer cargo que não seja trabalho físico. As jovens consideram o serviço doméstico amesquinhamente. E se bem que o exercício físico exigido para efetuar o trabalho de casa, não sendo pesado, seja designado a promover saúde.
elas preferem preparar-se para professores ou secretárias, ou aprender qualquer ofício que as limita ao interior de uma casa. E é uma ocupação sedentária. Então aqui dizendo, né, que a grande parte prefere o trabalho que não exerça, né, uma atividade física, o movimento físico, né, mas sim somente mais mental. Né? E o que acontece com isso? Né? Nós podemos dizer, então, Deus não aprova o trabalho de professor, de advogado, né? Não está escrito assim. Não é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Que as pessoas aqui, elas estão escolhendo um trabalho que não tem a parte física, entendeu? Porque não querem se esforçar fisicamente, né? E vão colher o quê? Uma pobreza na parte da sua saúde. Então você pode sim ser um professor, ser um advogado, ser um secretário, né? Mas separando um tempo para que possa se exercitar o seu corpo. Né? Isso aqui na orientação da criança, esse texto, né? Na página 347. Né? Observem, uma ocupação sedentária. Então a pessoa escolheu aquilo ali porque não quer se exercitar. E isso, ao longo da sua vida, vai o quê? Prejudicar a pessoa. Então, o que Deus quer? Que nós tenhamos uma perfeita, né, desenvolvimento, tanto a parte mental, espiritual e física. Isso que a lição vem nos ensinando, né? Então, nós temos que saber equilibrar as coisas, né? Não pode faltar puxar só de um lado e deixar o outro lado, não. Como diz a palavra de Deus, nem para a esquerda e nem para a direita. A pergunta de número 10. Em que ocupação os filhos e filhas devem se desenvolver desde pequenos? Provérbios, capítulo 28 e o versículo 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. Então aqui já ensinando, né, um pouco sobre a terra, né, o trabalho na terra e o trabalho doméstico. Nós vamos ver aqui o que está escrito em Educação na página 217. Visto como os homens, bem como as mulheres, têm parte na constituição do lar, tanto os rapazes como as moças devem obter o conhecimento dos deveres domésticos. Fazer a cama, arranjar o quarto, lavar a louça, preparar a comida e lavar e consertar a sua própria roupa. São conhecimentos que não tornarão um rapaz menos varonil e torná-lo mais feliz e útil. E se de outro lado as moças pudessem aprender e arrear, cavalgar, usar e serrar e o martelo, a serra, usar a serra e o martelo, assim como um chinho e a enxada, estariam melhor adaptados a enfrentar as emergências da vida. Então, aqui o conselho maravilhoso de que nós devemos fazer com nossas crianças. Infelizmente, no mundo que vivemos, né, principalmente aqueles que moram nas grandes cidades, né, as crianças não têm conhecimento do campo. Né, as crianças podem observar isso, que elas passam quando vão viajar, principalmente para o interior, né, ou por áreas rurais, elas nem conseguem distinguir a planta que está ali no solo, né? Seja um canavial, uma plantação de soja, amendoim. As crianças de hoje não conhecem. E muitos jovens também não sabem distinguir isso. Não, então isso é muito triste, né?
E os deveres do lar, né? As crianças devem sim ser ensinadas, né? A cuidar do seu quarto, as suas roupas, né? Tem que ter seus afazeres, né? Hoje o que acontece é que a mídia, infelizmente, tira todo esse tempo. As crianças estão ficando escravas, né, dos meios de comunicação. E isso é muito triste, porque isso, além de retirar o vigor físico, né, enfraquece espiritualmente e mentalmente. E nós vamos para a nossa última questão dessa lição maravilhosa. E se a família é rica e o pai ganha bem, como fazer com os filhos? E por quê? Provérbios 27, versículo 24. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Então aqui no terceiro testemunho, na página 150, diz: em muitos casos os pais ricos não veem a importância de dar aos seus filhos a educação nos deveres práticos da vida, como fazem em relação às ciências. Não sentem a necessidade de, para o bem do intelecto e da moral dos filhos, e para a sua futura utilidade, dar-lhes um conhecimento cabal do trabalho útil. Esta é uma obrigação que tem para com os filhos, a fim de que lhes chegarem vereses e possam manter-se com nobre independência, sabendo como fazer o uso das mãos. Se têm um capital de vigor, não podem ser pobres, ainda que não possuem um centavo. Muitos que na juventude se achavam em circunstâncias favoráveis podem ficar despojados de toda a sua riqueza, com os pais, irmãos para manter. Quão importante é, pois, que todo jovem se ensine a trabalhar, a fim de que possuam estar preparados para qualquer emergência. As riquezas são uma verdadeira maldição, quando seus possuidores deixam que elas sejam um impedimento para os filhos e filhas obterem o conhecimento de algum trabalho útil que os habilite para a vida prática. Então aqui esse conselho, né, para aqueles que têm, né, que são ricos, que o pai ganha bem, né, não devem restringir os seus filhos que têm um trabalho útil ou um aprendizado que leve a alguma profissão. Né, os pais devem estar engajados nisso, né, de levar isso às suas crianças, né, de estar para que possa, porque não é a certeza que sempre vai haver fartura, né? Eu agradeço a Deus de ter iluminado, sirvo como exemplo, Deus ter iluminado os meus pais, né? Embora na minha infância meu pai tinha uma profissão muito boa e trabalhava numa empresa muito boa, e aos meus 15 anos, 16 anos, ele me colocou num curso profissionalizante, né, conhecido aqui no Brasil pelo o curso do Senai, né, na parte de usinagem. E mesmo a gente não necessitando disso, né, mas colocou eu para fazer esse curso. E depois, ao passar dos anos, né, aconteceu como acontece aqui, a gente não sabe, né, e vindo sim, acabado, né, os anos de fartura, veio uma certa dificuldade, né, e pela graça de Deus, através desse curso que eu aprendi, né, pude, assim, trabalhar, né, hoje, né, nesta área, né, nessa profissão que aprendi, né, dessa parte industrial, né, e a Pena Inspirada, ela comenta que em Israel, né, os jovens eram ensinados,
né? Era um conselho de Deus ensinar os jovens nessa parte industrial, né? E pela graça de Deus hoje ser mantido, né? Com a profissão que aprendi lá, né? Uma profissão digna, né? E uma profissão que me dê um recurso necessário, né, para a vida, para o sustento, né? Então, vejamos que o conselho sim se aplica à vida prática. Então, que essas lições, né, possam ficar gravadas em nossos corações, né, que possamos obter o êxito, né, possamos transmitir às pessoas que não conhecem, né, que possamos ter um lar bem ordenado. É o meu desejo e oração a todos. E que a paz do Senhor esteja com cada um. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.